Bom, pessoal, a gente vai continuar nessa linha de exercícios, onde a gente vai, em um momento, falar de umidade, inchamento, massa unitária e massa específica. Esse massa unitária e massa específica, geralmente, é onde gera maior dúvida, né? Porque a fórmula ela é idêntica de um para outro, é um ponto de atenção para vocês aí. Mas são coisas bastante distintas, massa unitária e massa específica. Então, a hora que vocês fixar o que significa massa unitária e o que significa massa específica, vai facilitar muito a vida de vocês aí, tá? Então, se marcou esses dois aqui, o resto sai com muita tranquilidade, porque a fórmula ela é a mesma, né? Só o conceito de massa unitária e o conceito de massa específica que é diferente. Então, sugiro aí vocês que ao longo dos exercícios aí, não tem problema, pode pedir para parar e eu vou mais devagar, eu vou mais rápido, de acordo com a demanda de vocês aí, tá? Hoje o objetivo é fazer mais uma lista de exercícios para a gente dar uma fechada nesse assunto de agregados. E aí, nas próximas aulas, a gente vai entrar em outro assunto, que vai ser aglomerantes. E então, é importante a gente fechar esse assunto com o conhecimento realmente adquirido aí. Vamos nós aí. Então, primeiro aí, qual o volume de água existente em 780 quilos de areia com umidade de 8,2%? Pessoal, todos esses exercícios que a gente passa aqui, na verdade, ele tem um fundo didático, mas ele está muito ligado na vida prática, tá? É aplicação direta mesmo na vida prática em obra, quando a gente está lidando com os agregados, né? A obra que não lida com os agregados não vai fazer isso, mas obras que lidam com agregados é uma ligação direta com esses exercícios. Assim, uma hora mais simples, outra hora mais complicada, mas tem ligação direta com a prática, tá? Não é nem exercícios de livros aí, tá? É coisas ligadas com a prática. Então, vamos lá. Qual o volume de água existente? Qual o volume de água existente em 780 quilos de areia? Sabendo que a umidade dela é 8,2%. Então, eu tenho 780 quilos de areia. Então, de alguma forma, sabe-se que é 780 quilos de areia, foi pesada, por exemplo, pode ter pesado o caminhão, né? Pesa o caminhão cheio, ele bascula, depois ele sai, pesa ele vazio, a diferença é o peso da areia. E a umidade foi medida lá, né? Algum laboratorista mediu, sabia que tinha 8,2% de umidade. Então, a gente quer saber quantos litros de água tem nessa areia. Isso às vezes, quando a gente vai fazer a dosagem de concreto, às vezes não, sempre que a gente vai fazer a dosagem de concreto, a gente tem que saber qual que é a quantidade de água que está na areia para mim diminuir da quantidade de água do amassamento. Senão a gente acaba colocando água em excesso, a resistência da argamassa ou do concreto, ela acaba diminuindo. Então vamos lá. Então, ele quer saber o volume da água. Então é volume. Então estamos lá, um monte de areia, onde mediu-se a umidade e a gente chegou à conclusão que ela era 8,2%. Então, a fórmula da umidade é essa, ó, massa úmida menos massa seca, ó, massa úmida menos massa seca, dividido pela massa seca vezes 100. Massa úmida está aqui, ó, 780 quilos de areia úmida, né? Então, é uma coisa que a gente tem. A umidade a gente tem também, ó, tem a umidade, foi dado, 8,2%. Massa úmida também foi dado. Então, a gente acha primeiro a massa seca para depois achar o volume da areia, o volume da água. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí que 8,2%, esse valor foi dado do problema, a umidade, está aqui, ó, 8,2%. 780 quilos é a massa úmida, está aqui.
menos massa seca, que eu não sei qual que é a massa seca, né? Está lá no meu pátio, ela está úmida, eu não sei qual que é esse valor, mas eu tenho a umidade e tenho a massa úmida. 780 menos massa seca dividido pela massa seca vezes 100. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi substituir valores na fórmula. Não fiz conta nenhuma. Então, estou só repetindo ali, ó. 8,2% é a mesma coisa que eu escrever 8,2 dividido por 100, tá? Então, 8,2%, esse valor aqui é a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui. 8,2 dividido por 100 é igual a 780 menos massa seca dividido pela massa seca, que é o que eu quero achar nesse primeiro momento. 8,2 dividido por 100, 0,082. Então, só essa operação aqui que eu fiz nesse momento. Mantive o resto, pode fazer a conta direta para quem tem habilidade na matemática, mas eu estou fazendo passo a passo aqui. Então, a massa seca que estava aqui dividindo no termo, eu vou passar ela para lá, multiplicando, aritmética. Então, o MS veio para cá, multiplicando 0,082 vezes MS dá 0,82 massa seca, que é igual a 780 quilos menos MS. Mantive o segundo termo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar a minha incógnita, né? Que é o MS, a massa seca. Então, tenho massa seca aqui e tenho massa seca para cá. Eu vou tirar esse valor e jogar para o outro termo. Aqui está negativo, quando ele passar, vai positivo. Então, 0,082 ms mais ms é igual a 780. Estou só mantendo o valor no lado direito. Passei o ms para o lado esquerdo, que é a incógnita que eu estou procurando, que é a massa seca. 0,82, né? Aqui, quando não tem nada, a gente sabe que é 1, né? Então, 1 mais 0,082 vai dar 1,082. 1,082 ms, que é igual a 780. Então, agora eu consigo, só falta eu deixar o ms isolado aqui. Então, o 1,082 que estava multiplicando aqui, quando eu passar para lá, e vai passar dividindo, não é isso? Então, ms vai ser igual a 780 quilos dividido por 1,082. Se eu fizer essa operação aqui, 780 dividido por 1,082, eu vou achar que a minha massa seca de areia é 720,89 quilos. Então, eu já tinha a massa úmida, agora achei a massa seca de areia. Entretanto, ele não pediu a massa seca de areia, ele está pedindo o volume de água. Ó, ele quer saber o volume de água que tem na areia. Qual que é a quantidade de água que está nessa areia aqui? Então, se eu tenho a massa úmida e eu tenho a massa seca, então eu consigo achar a minha massa de água, né? Então vamos lá. A gente tem lá, ó, que a massa de água, o W que é de water, é igual a massa úmida menos massa seca. Então a massa úmida foi o início do problema. Foi dado. A massa seca, a gente acabou de determinar aqui, massa seca. Se eu diminuir um do outro, a diferença da areia seca para a areia úmida é o peso da água, né? Então, 780, que era a massa úmida, menos 720,89, eu vou ter que o meu peso de água na areia é 59,11 quilos. Aí a gente sabe que 1 quilo de água é a mesma coisa que 1 litro de água. Se você pegar 1 quilo de água, né, se você pegar 1 litro, né, uma vasilha de 1 litro, levar na balança e pesar, vai dar 1 quilo, né, que é a nossa medida padrão. Então, eu também posso falar que meu volume de água é 59,11 litros, né? Porque aqui é unidade de massa, mas ele não perguntou a massa, ele perguntou o volume.
que numericamente é o mesmo, né? Então, o meu volume de areia, meu volume de água é 59,11 litros. Conseguiu acompanhar aí esse exercício, gente? Tá tranquilo? Consegui, professor. Assim, da minha parte, eu acho que está tranquilo. Que pode pegar a gente fazer um trabalho e errar talvez alguma forma, alguma coisa assim, mas é bem tranquilo. Tá, até agora para mim tá sendo. Eu não sei para os colegas aí. Estou Ah, participando, o senhor pediu para participar, da minha parte tá tranquilo. Não sei se os colegas estão ah, achando. Tranquilo, tranquilo também. tá. É importante aí participar para a gente saber o ritmo que a gente vai levando aí. A matemática da minha matéria, ela é básica. O conceito é que a gente tem que ter bem forte na cabeça, né? Na matemática, ela é bem tranquila. Então, vamos lá. Número 2, então. Agora, ó, determine o volume de areia. Então, é isso que eu vou buscar. A gente já sabe de cara aqui, volume de areia. Com peso unitário de 1,4 quilos por decímetro cúbico. Quando a gente fala peso unitário, é a mesma coisa que a massa unitária, tá? Então, peso unitário de 1,4 decímetro cúbico, que é transportada por um caminhão, sabendo que sua carga é de 8,5 toneladas. Então, vamos lá. Eu preciso do volume. Então, eu tenho lá minha massa unitária, que é a mesma coisa que peso unitário. A verdade é assim, pessoal, tecnicamente, o termo certo é massa unitária. Mas ninguém fala massa, né? Porque o peso é uma unidade de força, na verdade, né? Peso seria massa vezes aceleração. Mas na obra a gente não fala massa, a gente fala sempre peso, tá? Então o peso unitário e massa unitária nós estamos trazendo aqui para vocês que é equivalente, tá? Então eu sei que minha massa unitária é 1,4 quilos por decímetro cúbico, um dado lá do problema. Eu sei que a minha fórmula de massa unitária é massa sobre volume. Aí, lembrando aí para vocês, toda vez que eu falar de massa unitária, o volume que eu estou tratando é um volume aparente, tá? Não é um volume específico, ou seja, é o volume que eu estou enxergando, com os vazios, com tudo. Então, vamos lá. Então, tem um caminhão que está transportando lá esse material, 8,5 toneladas, né? Então, eu tenho a massa unitária, que foi dada do problema, 1,4, e tem a massa transportada. Então, se eu tenho duas, de três incógnitas, eu tenho duas, eu consigo achar a terceira, que é o volume da areia, que é o que o exercício está pedindo. Então, vamos lá. Volume vai ser igual. A única coisa que eu fiz aqui é passar o volume, que é a incógnita que eu estou procurando, que estava dividindo, passou para o primeiro termo multiplicando, e a massa unitária que eu tenho já, que estava multiplicando, veio para baixo dividindo. Então, eu só fiz uma adequação da fórmula para me buscar o valor que eu estou buscando. Então, vamos lá. Então, o peso do meu material, 8,5 toneladas. Como é que descobre isso? Como é que sabe que o caminhão, na obra, na vida prática, obras grandes aí de infraestrutura, normalmente ela é dotada de uma balança de caminhão. Em obras residenciais, assim, que a gente busca uma balança mais próxima e leva o caminhão lá, pesa cheio, traz de volta, descarrega, volta lá e pesa vazio. Quando a determinação é medida por massa, né? Isso acontece quando a gente compra o aço e quando a gente compra o agregado por tonelada. A gente faz esse procedimento. Então, vamos nós. Então, seguindo aqui, ó. Então, meu volume, né? Eu só estou substituindo os números da forma. Minha massa, 8,5 toneladas. Minha massa unitária, 1,4 quilos por decímetro cúbico. Então, aqui, só para lembrar para vocês, isso aí já vem lá do ensino médio, a gente tem unidades de massa aqui, ó, em toneladas, e aqui embaixo está em quilo.
Então, eu tenho aqui laranja e banana. Eu não posso fazer essa operação aqui, né? Eu tenho que transformar ou tudo em quilo ou tudo em tonelada. Isso aí é indiferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a minha tonelada aqui, ó, que é e transformar ela em quilo. Eu estou igualando a unidade. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei por 10 a terceira, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 1.000, né? Uma tonelada não é 1.000 quilos, então eu só multipliquei aqui o 8,5 por 1.000, né? Que é a mesma coisa de 10 a terceira. Então, 8,5 vezes 10 a terceira, vezes 1.000, né? Dá 8.500 dividido por 1,4 quilos por decímetro cúbico. Agora, eu tenho quilos e tenho quilos. Aí eu Só posso fazer a operação. pode interromper no meio da questão? Pode, claro. Esses 10 aí, faz parte da fórmula? Pode lançar ele quando precisar, nesse caso aí? Esse 10 aqui, Esses 10 ao cubo aí? é o cubo. Então, é a mesma coisa. Aqui não está em toneladas? Sim, Aqui embaixo está em quilos, né? Então, certo. como que eu transformo 8,5 toneladas em quilos? 1 quilo, Ah, 1 tonelada, é a mesma coisa que 1.000 quilos. Não, de verdade. Tá certo? Não é? aham. Então, é uma transformação. 1.000 é a mesma coisa que escrever 10 a terceira. Esse número, 1.000 e 10 a terceira, é a mesma coisa. Tá? Eu só multipliquei 8,5 por 1.000, que é 10 a terceira, para poder igualar as unidades. Eu não posso, unidades diferentes, fazer operação com unidade diferente. Eu não posso dividir 8,5 por 1,4, porque não é 8,5, é 8.500 quilos, né? Essa passagem do de cima para baixo é só por conta das unidades. Ó, aqui está em quilos, agora eu transformei em quilo também. Ok, obrigado. Ok? Ok. Então, 8,5 dividido por 1,4 vai dar 6.071,43 decímetros cúbicos. Essa unidade de decímetro cúbico, na verdade, como o exercício não fala qual que é a unidade em volume que precisa de deixar a resposta, quem chegar até aqui já está correto, né? Mas provavelmente a unidade que a gente trabalha em obra e faz compra de material não é em decímetros cúbicos, né? A gente opera em metro cúbico. Então, a gente pode simplesmente transformar o decímetro cúbico em metro cúbico, tá? Não é o caso da questão aqui, eu vou fazer só didático, a questão não estava pedindo. Então, como é que eu transformo decímetro cúbico para metro cúbico? Lá, não sei se vocês se recordam lá do ensino médio, a gente tem lá a casa, ó, metro, decímetro, a letra fica ruim por causa do mouse, tá, gente? Decímetro, centímetros, milímetros, essa é a casa, né? E lá a gente aprendeu que toda vez que eu mudar de metro para decímetro, eu multiplico do maior para o menor, eu multiplico por um número positivo, no caso aqui por 10. Se eu for do menor para o maior, eu divido por 10, né? Então, como que eu estou indo do menor para o maior, decímetro é menor do que metro, eu estou multiplicando por 10 a menos 3, que é a mesma coisa que eu dividir por 10 a terceira. E por que é a menos 3 aqui? Ó? Porque de metro para decímetro, eu multiplico por 10. Se fosse metro quadrado para decímetro quadrado, eu ia multiplicar por 10 a segunda. Metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 10 a terceira. Isso aí é lá do ensino médio, tá? Então, eu estou transformando aqui a minha unidade de volume para metro cúbico. 6.071 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 6,7 metros cúbicos. Então, é a unidade mais usual que a gente tem em obra e na vida prática é metro cúbico. Então, é a transformação de um para o outro. Só que as unidades que a gente tem especificada de materiais,
ela às vezes vem em decímetro cúbico, às vezes vem em centímetro cúbico, às vezes vem em metro cúbico. No caso agora, o laboratório passou para nós em decímetro cúbico, que é o que a norma determina. Então, meu volume de areia, que é o que o exercício pediu, é 6,7 metros cúbicos. Então, o caminhão está transportando 6,7 metros cúbicos de areia. Tranquilo? A passagem de decímetro para metro cúbico deu para... Vou seguindo, hein? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza, então. Então vamos para o próximo aí. Exercício 3. Qual a massa unitária? Aí, lá a gente vai trocando os termos só para que vocês se habituem. Uma hora vem massa, uma hora vem peso unitário. Aqui a massa unitária. Então a gente vai passar da mesma forma, né? Qual a massa unitária da areia usada no ensaio em que o volume do recipiente é 15 decímetros cúbicos? Então aqui nós estamos lá no laboratório fazendo ensaio, usando um recipiente onde ele mediu lá 15 decímetros cúbicos. Então, 15 decímetros cúbicos é uma unidade de volume. Então, dados. Massa do recipiente, ou seja, pesou o recipiente vazio. 5,2 gramas. Massa do conjunto. O que é conjunto? É o recipiente mais areia. Foi lá na balança, pesou 22,37 quilos. Então, esses são os dados que no laboratório a gente teve e a gente quer determinar qual que é a massa unitária desse material. Então, tinha lá no meu laboratório um recipiente graduado, tá? Então, ele foi graduado. Então, a gente conhece o volume do recipiente, né? A gente foi lá e pesou o recipiente vazio, tá? Ele pesou 5,2 quilos. Peguei o recipiente e enchi ele de areia, até no limite dos 15 decímetros cúbicos, né? Que é o volume que ele determinou. Então, quando chegou nos 15 decímetros cúbicos, eu parei de medir, de encher, fui lá na balança, pesei novamente. Passou a pesar 22,37 quilos. Então, a diferença de um para o outro vai ser o peso do meu recipiente, né? Da areia. Então, dados. O que ele quer? Massa unitária. A fórmula da massa unitária é o ρ, essa letrinha grega aqui, é igual a massa, que é o peso do material. Nós pesamos aqui, só que a gente pesou junto com a vasilha, eu tenho que abater a vasilha, é dividido pelo volume que eu medi. O volume está aqui medido, 15 decímetros cúbicos. Então, tem lá, massa, 22,37 menos 5,2, ó. É este menos o 5,2. Dividido pelo volume, que é 15 decímetros cúbicos. Então, essa conta, 22,37 menos 5,2, vai dar 17,17. Que dividido por 15, vai dar 1,44 quilos por decímetro cúbico. Quilos por decímetro cúbico. Então, no laboratório, chegou-se à conclusão que a massa unitária do meu agregado é 1,44 quilos por decímetro cúbico. Esse é um ensaio bem práticozinho lá no laboratório, a gente faz com o agregado seco, seca ali, estufa e faz esse ensaio. Tranquilo? Pode seguir? Vou dar sequência. Pode, professor. Vamos lá. Exercício 4 aí, ó. Qual o volume de brita que deve ser pedido no depósito, sabendo que serão necessárias 8 toneladas dessa mesma brita na obra? Então, cheguei à conclusão lá na obra, fiz minhas contas, eu preciso de 8 toneladas de brita, tá? Então, só que o meu fornecedor, ele não me vende em toneladas, ele me vende em metro cúbico.
Então, eu tenho que então, falar para eles, ó, eu preciso de tantos metros cúbicos, você me entrega aqui que eu vou fazer um concreto, eu preciso de 8 toneladas, mas, 8 toneladas eu não sei. O que que é 8 toneladas? Eu sei em metro cúbico. Então, aí você vai ter que, nós vamos ter que fazer a conta e passar para o fornecedor. Então, o que que a gente tem? O ensaio para determinação da massa unitária, da brita, né, que em estado solto, apresentou os seguintes valores. Então, fomos lá, fizemos nossas medidas. Massa do recipiente, 9,7 quilos. Massa do conjunto, ou seja, recipiente mais brita, 44,1 quilos. Volume do recipiente, 20 decímetros cúbicos. Então, essas foram as medidas que a gente tirou da obra para poder falar lá para o nosso fornecedor qual que é o volume que ele tem que me mandar para chegar nas 8 toneladas. Então, vamos lá. Então, quero saber esse volume aí, para ele poder me mandar. Tem lá, peguei minha vasilha, pesei, levei na balança, ela 9,7 quilos. Peguei e enchi ela de brita, né? Fiz o meu ensaio lá na obra lá. Fui até no limite da vasilha. Lá na graduação dela, estava falando que ela tinha 20 decímetros cúbicos. Então, a minha leitura de volume, 20 decímetros cúbicos. Pesei esse conjunto, 44,10 quilos. Vamos lá calcular qual que é o volume. A massa unitária desse material, a gente vai determinar aqui, ó. A gente precisa do volume, né? Então, qual que é o meu volume? É a massa, a massa, que é o que eu pesei, 44,10, dividido menos 9,7, que é a diferença dos dois vai me dar minha massa. Né? Então, vamos lá. Massa unitária vezes o volume. Então, quanto que é minha massa? 44,10 quilos. Menos 9,7, que está aqui, que é a vasilha vazia, né? Dividido por 20 decímetros cúbicos, que é a minha unidade de volume que eu medi. Então, 34,4 quilos dividido por 20. Minha massa unitária desse material é 1,72 quilos por decímetro cúbico. Então, se eu sei a minha massa unitária, né, então eu vou conseguir agora, com a massa unitária, dar respostas para essas 8 toneladas. Né? Então, vou transformar agora as minhas 8 toneladas no volume total de transporte do caminhão. Então, estamos na sequência do exercício aí. Repetindo aqui, ó. O que é meu volume? Massa sobre a massa unitária. A massa tem aqui 8 toneladas. Minha massa unitária a gente calculou anteriormente. Então, 8 toneladas dividido por 1,72 quilos por decímetro cúbico. Aqui de novo, ó, toneladas e quilos. Tem que transformar ou tudo para tonelada ou tudo para quilo. 8 vezes 10 a terceira. Estou transformando 8 toneladas em quilos, então eu vou multiplicar o 8 por 1.000, né? 8.000 quilos. Dividido por 1,72 quilos por decímetro cúbico, eu vou ter 8.000 dividido por 1,72, que vai dar 4.651,16 decímetros cúbicos. Aí, se eu passar esse número aqui lá para o meu fornecedor, ele também não vai saber decímetro cúbico, né? Ele sabe metro cúbico, porque ele mede o caminhão lá, ele tira as medidas da largura, do comprimento e mede a altura dele, ele consegue calcular o volume do material que ele vai transportar. Ele não calcula em decímetro, né? Então, decímetro cúbico para metro cúbico, é só eu dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 a terceira. Então, eu tenho 4,6 metros cúbicos. Então, esse é o valor que eu vou comprar lá do meu fornecedor
para mim poder fazer meu concreto, meu piso, o que meu dreno, o que a obra está precisando de fazer. Ok, pessoal? Esse foi mais longo um pouquinho, mas é exatamente a mesma coisa que a gente fez com a areia. Professor, na calculadora eu não estou conseguindo entender para mim fazer aqui 4.651,16 vezes 10. O que eu tenho que colocar aqui vezes 10 para poder dar esse valor aí? Qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui? Tá? Ou você divide por 1000, ou você multiplica por 10 exponencial menos 3. Na sua calculadora aí, tem um elevado. Você bota lá, elevado a menos 3. Ah, entendi. Vou tentar fazer aqui, ok. Na verdade, aí na calculadora está numa posição aí, né? Mas deixa eu ver aqui na minha, aqui, onde que tem aqui. Na verdade, eu estou sem a minha calculadora científica, eu vou ver se no celular tem aqui. Eu explico melhor. Ó, 10 elevado... Aí na sua calculadora, o elevado, ou é como é que se diz? O chapeuzinho, né, do acento circunflexo. Tem ele aí, não? Você vai multiplicar vezes 10 elevado, tem esse símbolozinho aí lá na sua calculadora, se ela for científica. Então, é só você multiplicar por 8 vezes 10 elevado a menos 3. Achou aí, não? Na verdade, não é 8. Achei, Né? professor. Consegui aqui. Eu 4.000... consegui. É celular, mas tem a opção aqui dela, ela vira científica. Eu consegui aqui. Ah, tá. Então, é isso que a gente faz aí. Beleza? Ok. Professor, licença. Oi. Não sei se fica meio óbvio, mas então em 4,6 metros cúbicos de brita pesa 8 toneladas. É isso? É isso. Tá. A gente fez a conta. É isso que o exercício diz, né? Então, entendi. Que eu fiz, por exemplo, onde que isso na prática está valendo? Quando a gente calcula o traço de concreto, né, o método de cálculo de traço de concreto, por exemplo, ele é em massa, né? Eu calculo cimento em quilos, calculo areia em quilos, a água, areia, a brita em quilos e a água em quilos. O método de cálculo, tudo é em massa, tá? Só que lá na obra a gente não tem como, às vezes, pesar. Lá na central de concreto é tudo pesado, inclusive a água é pesada. Mas às vezes você está numa obra que você não tem a balança. Então você tem alguns dados que você transforma aquilo que você calculou em quilos para pedir para o seu fornecedor. Seu fornecedor não tem, não tem essa também balança, né? Então, essa é a prática. Quando a gente compra brita direto lá da pedreira, né, do fornecedor direto, lá onde vende a brita, a gente compra em toneladas. Mas quando eu compro do material de construção na esquina do meu bairro, eles não vendem em peso, eles vendem em volume. Então, a todo momento nós estamos uma hora falando em massa, outra hora falando em volume, né? Então, esse é o exercício que a gente está fazendo. Tá certo? Entendi. Exercício 5. São 10 exercícios aí no total, tá, gente? Que a gente vai fazer hoje aí. Da aula passada nós fizemos 10, hoje nós vamos fazer mais 10. E eu vou deixar uma lista aí, vou postar lá para vocês ir tentando fazer. Então vamos lá. Qual a massa de areia úmida que deve ser colocada numa betoneira para que obtenhamos a massa correspondente a 315 kg de areia seca? Então, qual que é a massa de areia úmida? Na obra eu não tenho areia seca, tá, gente? Mas todo o cálculo de traço de argamassa de concreto, a gente sempre faz com os agregados secos. Né? A gente não faz com ele úmido. Mas eu não consigo, na prática, a areia, a não ser que eu esteja numa indústria, né? A indústria tem secadores, mas na obra não tem. Eu tenho que transformar sempre
né, em cálculo no material seco. Então, é qual a massa de areia úmida que deve ser colocada na betoneira para que se obtenha a massa correspondente a 315 quilos de areia seca. No meu cálculo, quando eu fui fazer meu concreto, eu preciso de 315 quilos de areia seca para dar certo, meu concreto. Sabendo que a umidade da areia é 2,8%. Alguém foi lá e mediu a umidade, deu 2,8%. Então, eu tenho uma areia que eu preciso de pôr na betoneira, tá? Eu preciso de 315 quilos de areia seca. Só que a minha areia está úmida. Então, como é que eu vou chegar nesse valor? Eu tenho que transformar ela em seca. Esse volume eu não tenho como secar e pesar. Então, é na matemática, né? Então, tem que transformar a minha areia úmida em areia seca e vice-versa para mim poder chegar nesse valor. Então, eu tenho 315 quilos de areia seca lá no meu cálculo. Eu calculei que precisaria de 315 quilos, mas lá na minha obra a única coisa que eu tenho é areia úmida. Então, vamos lá. E medi a umidade, ela deu 2,8%. Então, esses são os dados do exercício. 315 quilos de areia seca, que eu preciso. Quando eu medi a umidade da areia, ela estava com 2,8%, a umidade até baixa. Então, como é que eu vou calcular? Tem lá, umidade é igual massa úmida menos massa seca, massa úmida menos massa seca, dividido pela massa seca. Essa é a fórmula da umidade, vezes 100%, né? Então, aqui está o contrário do primeiro exercício que nós fizemos. A gente tinha a massa úmida, a gente descobriu a massa seca. Agora, eu tenho a massa seca e eu preciso da massa úmida. E a umidade eu tenho. Então, eu tenho o MS. O MS eu já tenho. A única coisa que me falta é a massa úmida. Então, é só substituir na fórmula. Mas, umidade. Alguém mediu lá na obra, 2,8%. Massa úmida, é exatamente o que eu quero calcular. Menos massa seca. Também está lá, foi o dado do meu cálculo do volume que eu precisava para me fazer meu concreto. 315. Dividido pela massa seca, 315 também, vezes 100%. Então, vamos lá. 315 está aqui multiplicando, eu vou passar para dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Esse percentual aqui é a mesma coisa que eu falar que eu vou dividir por 100. Então, está aqui, ó, dividido por 100. Então, 2,8 vezes 315. 315 estava dividindo, passou multiplicando. Dividiu por 100, porque aqui é por cento. É igual a massa úmida menos 315. Tá? Esse 100 estava de cá, ó, passou para lá dividindo. 2,8 vezes 315, 882. Esse 882 é a multiplicação desse termo aqui de cima. Dividido por 100, mais 315 estava subtraindo, quando eu passo para lá, ele vai somando, vai ser a minha massa úmida. Então, minha massa úmida é 315 mais 882 dividido por 100 é 8,82. Então, minha massa úmida é 323,82 quilos. Esse é o resultado desse exercício aí. Então, poderia continuar pedindo só, mas qual é o volume? Aí agora eu teria que substituir na fórmula, achar a massa unitária dele para me poder calcular o volume. Seguindo aqui para o próximo. Aqui está tranquilo, pessoal? Professor, Sim. eu sou